os meninos acharam um jeito genial de escapar da sala de aula. Eles mexiam as mesas de pouquinho em pouquinho, cada vez que o professor se distraía. Assim, eles conseguiam andar pela sala sem ninguém perceber o movimento. E no fim, eles finalmente conseguiram sair pela porta. Aí o professor percebeu e eles tiveram que voltar. Mais que esse banco seja bonito, ele é feito para impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, para que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito para impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, para que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito para impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, para que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo, aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo, aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo, aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer e aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer e aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. No banheiro dessa escola, colaram a foto de uma cabra gritando no suporte de papel toalha. Ninguém entendeu nada, até a hora que finalmente puxaram um papel. Nomes que estão sumindo. E se você tem algum desses, é bem raro. Em sexto lugar fica a Agenor, que foi registrado só 28 mil vezes no último ano. Depois vem a Taíde, que já foi popular no passado, mas esse ano só 13 mil bebês receberam esse nome. Em quarto lugar ficou o clássico nome de idosa, Clotilde, e ele foi registrado só 9 mil vezes esse ano. Terceiro, Delfina, com só 5 mil registros. O segundo nome mais raro é Celestina, o nome feminino menos usado, com 4 mil registros. E o nome mais raro, com só 1000 registros, é Severino. Nomes que estão sumindo. E se você tem algum desses, é bem raro. Em sexto lugar fica a Agenor, que foi registrado só 28 mil vezes no último ano. Depois vem a Taíde, que já foi popular no passado, mas esse ano só 13 mil bebês receberam esse nome. Em quarto lugar ficou o clássico nome de idosa, Clotilde, e ele foi registrado só 9 mil vezes esse ano. Terceiro, Delfina, com só 5 mil registros. O segundo nome mais raro é Celestina, o nome feminino menos usado, com 4 mil registros. E o nome mais raro, com só 1000 registros, é Severino.
Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. O professor explicou pra ele que por causa da física era impossível o objeto bater nele. Ele resolveu testar, confiando 100% no que o professor disse. E realmente confiou. Quase 100%. Aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Vocês realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar! Moça! Por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos! Eu só quero entender porque depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. É uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando pra dentro, ela é extremamente profunda e dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura. Porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão, porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima. As coisas são feitas
feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer.